A conta de luz vai ficar mais cara para 29 milhões de brasileiros, minha gente. É isso, quase 30 milhões de famílias. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou o reajuste de tarifas para concessionárias em diferentes regiões do país. Se estamos falando de infraestrutura, tem que ter o nosso analista da CNN Infra, Robson Rodrigues, para nos explicar para a gente. Bem-vindo, boa tarde, meu caro. A ANEEL já tinha sinalizado que esse aumento médio seria de 8%, mas não foi isso, foi mais? Isso. Boa tarde a você, Yuri. Boa tarde também a todos que nos assistem aqui no 360. De fato, a ANEEL já vinha alertando de ajustes na média de 8% no que eles chamam de infotarifas. É mais ou menos algo parecido com o Boletim Focus, só que da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ocorre o seguinte, Yuri, isso é uma média, na verdade, né? Em alguns lugares, algumas distribuidoras, o aumento vai ser muito maior, por exemplo, na região de Roraima, em outras regiões muito menor, por exemplo, na Bahia, por conta do uso do BP, que é o uso do bem público. Nós preparamos uma arte para entender o que foi reajustado e o impacto nos consumidores. Dê uma olhadinha. Veja só, Roraima Energia... 24%. Isso já tinha sido deliberado, Enel Rio, Light Equatorial em semanas passadas, né? E agora aconteceu Energisa Mato Grosso do Sul, Coelba, CPFL Paulista e Santa Cruz, Energisa Mato Grosso, Enel Corsen, Enel Ceará, perdão, não Energia Corsen, Enel Ceará e Energia Sergipe. Note que em alguns lugares, a maioria deles, 2 dígitos de aumento salgado. Sim. Um detalhe, isso em alguns lugares mais do que o dobro do que está sendo projetado no PCA pelo Boletim Focus, de aproximadamente 5%, menos que isso, né? 4,8%. O impacto disso é de 29,3 milhões de unidades consumidoras. É importante deixar claro que não é um único consumidor. Uma unidade consumidora, por exemplo, pode ter 3, 4, 10 pessoas. Por exemplo, na minha casa moram 3 pessoas. Às vezes na casa do Yuri podem morar 4, 5. Numa pequena indústria tem 10 pessoas ou pessoas que moram sozinhas. Então, num cálculo aproximado, 3 pessoas em média por unidade consumidora. Então, quer dizer, esse número aí pode chegar a quase 70 milhões de brasileiros sendo impactados aí. Isso impacta diretamente o orçamento das famílias. Yuri, é importante notar que a conta de luz ele tem um peso fundamental em ano eleitoral. Vamos lembrar, 2001, o grande racionamento de energia foi fundamental para a eleição do presidente Lula no primeiro mandato. 2021, tivemos também uma grande crise hídrica, a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, foi decisiva para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora, novamente, o impacto, fala-se nos bastidores que o governo ele quer, enfim, buscar uma alternativa para tentar segurar os aumentos nesse primeiro semestre. Existem essas alternativas? Então, o Brasil já fez isso, né? Teve a conta escassez hídrica em 2021, a conta Covid, que basicamente o governo buscou um financiamento para as distribuidoras para tentar segurar o impacto. O problema é que os especialistas dizem que isso é um paliativo, porque depois essa conta vem com juros. Então, mas agora o importante é saber o que está fazendo a conta de luz subir mais do que a média, subir mais do que a ANEEL previa e mais do que o IPCA. Basicamente, quer falar? Não. Termina, porque eu ia falar isso. Quer dizer, é muita gente e num período que é super sensível do ponto de vista político, né? Mas justamente, o que impacta isso? Especificamente são subsídios, né, encargos setoriais dados a determinados grupos, como, por exemplo, o Brasil ainda financia carvão, subsidia carvão mineral. O Brasil ainda subsidia o setor de energia solar em tetos, aquelas placas solares que são instaladas em pequenos terrenos, né, boa parte para pessoas que têm condições já de pagar uma conta de luz, e esse subsídio é custeado via CDE. CDE é uma conta que se chama Conta de Desenvolvimento Energético, que você paga, eu pago, vocês pagam compulsoriamente na conta de luz para subsidiar essas políticas públicas. O fato é que essas políticas públicas, elas deveriam ser subsidiadas via Tesouro Nacional. Só que, enfim,
o governo do momento, isso não é só agora desse governo, mas de todos os outros governos, costumou fazer gentileza com chapéu alheia, né? Promove políticas públicas bancadas pelo consumidor de energia. Então, é basicamente isso que tem impactado. Queria voltar na arte novamente, porque tem uma coisa interessante a ser mostrada. Os aumentos não param por aí, Yuri. Dá uma olhada aqui, olha, em consulta pública... Ainda pode ter mais gente que vai ser afetada por esse aumento. Justamente, os consumidores lá do Paraná e da Energisa Sul-Sudeste, né, Copel e Energisa Sul-Sudeste, vão ter esse aumento. Isso ainda está em deliberação, está em consulta pública. Veja só, na Copel, são 5,2 milhões de consumidores que podem ter um aumento de quase 20% na tarifa. Então, quer dizer, é esperar e aguardar que o impacto pode ser muito maior ainda neste ano.